Saudações a todos, meu nome é Matheus Marcari da Silva, falo em nome da MHC Treinamentos. Essa é mais uma videoaula de apoio ao treinamento presencial. Essa vai ser uma videoaula de apoio ao Microsoft Excel, planilha eletrônica, e hoje nós vamos falar de autopreenchimento e autoconclusão. Autopreenchimento e autoconclusão são ferramentas do Microsoft Excel que nos ajudam no momento de inserir informações na planilha. Como funciona? Vamos entender primeiro a autoconclusão. A autoconclusão nos permite iniciar uma palavra e o Excel finaliza ela desde que ela tenha essa mesma palavra ou texto na mesma coluna. Um exemplo. Aqui eu coloquei MHC Treinamentos. Então, se nós formos inserir o mesmo texto na célula de baixo, ao colocarmos o M, ele já dá a opção de autoconclusão para a gente. É só dar um Enter que ele insere. Ah, mas é só embaixo? Não. Independente a quantidade de linhas que tenha, se existir na mesma célula, na mesma coluna, o texto é proposto pelo Excel. Muito importante. A célula, a sequência, ela tem que ser contínua. Pulei 3 linhas aí. Vamos colocar o M. Tá vendo que a autoconclusão, ela não é proposta agora. Por quê? Porque o Excel entende que esse texto que vai ser inserido agora não faz parte da mesma coluna em cima. É uma nova coluna, é uma nova planilha que vai ser inserida. Então ele não propõe. Então a autoconclusão, ela serve para quê? Ela serve para nos auxiliar na inserção de dados repetidos na mesma coluna. Agora, autopreenchimento. O autopreenchimento é uma ferramenta que possibilita que nós inserimos dados de uma sequência, de uma série. Você insere o começo da série e o Excel, com a ajuda da ferramenta alça de preenchimento, ele dá sequência nessa série. Vamos num exemplo mais conhecido. Janeiro. Essa é a nossa alça de preenchimento. Ao clicarmos e arrastarmos, ele vai dar sequência automaticamente. Essa é a ferramenta de autoconclusão. Existem algumas particularidades nessa ferramenta, que quando é uma sequência numérica, se nós simplesmente pegarmos o último número, clicarmos na alça de preenchimento e arrastarmos, ele vai repetir. Mas ele também te dá a possibilidade de opção de autopreenchimento. Preencher em série, copiar, foi o que ele fez. Preencher em série, preencher formatação somente, preencher sem formatação. Se nós colocarmos preenchermos em série, ele vai alterar automaticamente o conteúdo. Mas, se nós selecionarmos 2 valores, ele vai dar sequência para a gente. Por quê? Porque ele vai entender que é uma sequência. Se nós usarmos só o último valor, ele vai repetir. Por quê? Porque é simplesmente um valor. Agora, se nós pegarmos pelo menos 2 valores, ele vai repetir para a gente, ele vai continuar a série para a gente. Claro, lembrando
15, 17. Ele vai continuar. Se nós selecionarmos dois valores e formos na alça de preenchimento e repetirmos e dermos sequência nessa série, ele vai continuar a série a qual esses dois números pertencem. Então, no caso aqui, seriam números ímpares. Então, prestar bastante atenção. Continuando essa ferramenta de auto-preenchimento, nós podemos personalizar a ferramenta. Como assim personalizar? Imagine que aí na sua empresa você tem uma sequência particular à sua empresa. Uma sequência de códigos, uma sequência de nomes, uma sequência de determinado produto que você queira usar essa ferramenta para facilitar a inserção de dados. O que nós fazemos? Faz opção arquivo, opções. Aqui nas opções nós vamos em avançado e vamos procurar o grupo geral. No geral nós temos editar listas personalizadas. Aqui nós temos as listas padrões, domingo, segunda, janeiro, fevereiro. E nós podemos inserir uma lista. Vamos colocar aqui. Vamos pegar como exemplo o alfabeto. O alfabeto, se nós usarmos como nós vimos do número, ele vai simplesmente copiar. Então, vamos inserir o alfabeto. Nós colocamos a sequência a qual a gente quer inserir. Vamos dar um adicionar. A partir de agora ela faz parte da ferramenta auto-preenchimento. Vamos dar um OK. OK. E aqui vamos colocar a letra A. Como já vimos anteriormente, quando inserimos texto, ele fica alinhado à esquerda. É simplesmente uma letra A. Vamos clicar na alça de preenchimento e vamos arrastar. Pode ver que ela está preenchendo de acordo com o alfabeto. E isso pode ser feito tanto na vertical como na horizontal. Então aqui nós inserimos uma lista personalizada. Revisando a aula de hoje, nós vimos autoconclusão, que é a ferramenta que nos possibilita, com uma só letra, inserir a mesma palavra ou o mesmo texto de uma célula na mesma coluna. Lembrando que essa ferramenta, desde que seja uma sequência, não tenha células em branco na mesma coluna, independente da quantidade de linhas abaixo, você vai ter a possibilidade de usar a ferramenta. Se tiver células em branco, se você já não tem essa facilidade. Vimos também o auto-preenchimento. O auto-preenchimento nós vimos que é uma ferramenta que nos possibilita inserirmos dados em sequência, usando a alça de preenchimento. E também que nós podemos personalizá-la em opções, avançado, geral, listas personalizadas.
Aqui nós usamos o exemplo alfabeto. E com essa ferramenta você pode personalizar, você pode inserir uma sequência particular aí da sua empresa para facilitar para você. Então só para a gente ver o que a gente fez, tá aí o alfabeto. Então essa foi mais uma aula de apoio ao treinamento presencial. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa um like aí pra gente. E nós da MHC Treinamentos agradecemos a atenção e até a próxima.